É Deus, queridos. E hoje, meus amados, hoje a palavra não vai ser comigo, tá? Hoje a palavra vai ser com o nosso diácono Alexandre, tá? Então vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Boa noite, pessoal, para aqueles que não dei boa noite ainda, que chegaram depois que eu abri o culto. Eu queria já te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Amós 7, nós vamos ler do 1 ao 6, e vai preparando aí em cima dessa campanha, né, pisando na terra dos milagres, desse tema. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui que eu estava lendo, que eu fui anotando algumas coisas, que eu gostei muito, e acabei encaixando realmente essa palavra, que tem muito a ver, para a gente pisar na terra dos nossos milagres. Eu queria poder hoje colocar no teu coração algo muito importante aqui, que a gente precisa orar e orar muito. E o título dessa palavra hoje é oração. Quero falar um pouquinho com vocês sobre oração. Se tu quer pisar realmente na terra do teu milagre, tu vai ter que orar. Não tem como pisar nessa terra, não tem como chegar lá, como alcançar o teu milagre sem orar. Tu vai ter que entender o poder que tem em uma oração. O pastor falou antes aqui, né, sobre oração. A gente precisa orar, toda oração ela é ouvida. Toda oração é ouvida. Deus, Ele não rejeita a oração. Tem um louvor que fala isso, né, que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. É um louvor muito legal. E uma oração, ela é capaz de mudar o rumo, a história de uma geração inteira. Para vocês entenderem o poder que tem uma oração. Uma única oração só, que tu faz à noite na tua casa, sozinho, de porta fechada, ou durante o dia, onde for, o momento que tu parar para orar, uma única oração, ela pode mover o coração de Deus a teu favor e te levar diretamente para a terra do teu milagre. Mas precisa percorrer um caminho, como o pastor falou. Para que a sua oração seja respondida, precisa encontrar algo dentro de ti. E Deus, Ele faz as coisas, às vezes, nós já chegamos a Deus para orar, muitas vezes é só pedido, né? Pedido, as coisas que a gente quer, as nossas necessidades que nós precisamos, mas a gente já tem no nosso coração o formato do que a gente quer, como a gente quer, de que forma quer que chegue até nós, e a gente muitas vezes tenta fazer do nosso jeito, ou dar aquela famosa mãozinha para Deus, né? Para Deus realizar, e Deus não precisa da nossa mãozinha. Então vamos lá para o livro de Amós, a referência que eu achei aqui na Bíblia para a gente começar. Amós 7, do 1 até o 6, nós vamos ler. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia, depois de findas, as ceifas do rei. Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. O 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado o prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor,
eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os atos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém. Esse livro de Amós, do profeta Amós, nos mostra, eu passei um pouquinho, na verdade, eu queria ler até o 6, mas ele nos fala entre o capítulo 7 ali, o 8, nos fala de 5 visões que o Senhor deu para o profeta Amós. O livro fala das visões que Amós recebeu. E eu queria falar das duas primeiras visões. Como eu comecei falando, né, nós vamos falar de oração, que é o título dessa palavra, da importância da oração para pisar na terra do nosso milagre. Eu quero conseguir chegar com essa palavra até o coração de vocês, para vocês entenderem o poder de uma pessoa que ora, o poder de uma pessoa que intercede pela vida de alguém, por situações, por coisas que realmente necessitam. E nesse capítulo, essas 5 imagens, cada uma dessas visões que Deus deu para ele, relata a destruição que ia vir sobre o povo de Israel, por causa da sua soberba, da sua desobediência. Mas nessas 2 visões, o que mais me chamou a atenção é que Amós, ele diz que ele fala com Deus ali, né? E disse eu ao Senhor, ele fala. Falar com Deus, conversar com Deus, isso é oração. Quando tu te coloca na presença de Deus para falar com Ele, sem muito rodeio, sem muitas palavras bonitas, às vezes eu já conversei, já conheci pessoas, já falei com pessoas que falavam que não sabiam como orar, mas eu não sei orar, eu não sei como fazer, porque tiravam de referência, ou já viram alguém fazer, ou aprenderam de alguma forma, que a oração precisa ser algo bonito, algo falado bonito, algo com palavras decoradas, precisa citar versículos, capítulos da Bíblia, e oração não é isso. A oração verdadeira, a oração genuína, é quando tu, no teu íntimo, sozinho, na tua intimidade, tu conversa com Deus, tu fala com Deus, e tu ouve Deus quando tu abre a Bíblia. Deus fala contigo quando tu abre a Bíblia para ler. Tu já pensou se todas as tuas orações, elas fossem respondidas? Consegue imaginar um pouquinho, rapidinho isso agora, assim? Se tudo que tu já orou pedindo para Deus fosse respondida? Já teve algum dia alguma oração na tua vida que tu fez, de repente há anos atrás, há tempos atrás, que hoje tu pensa assim, se tivesse respondido aquela oração que eu queria naquela época, eu estava lascado, eu acho. Já teve alguma coisa que tu orou, que tu queria muito, e depois tu acabou vendo que realmente, eu acho que não era isso que Deus queria. Tu não ficaria surpreso se realmente todas as tuas orações fossem respondidas assim, na hora? E nessas 2 visões ali de Amós, a gente vê ele falando com Deus, conversando, orando, intercedendo, e Amós ele pede a misericórdia, está orando pedindo a misericórdia de Deus pelo povo de Israel. Ele fala, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno demais. E na hora Deus responde para ele, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Quando Amós pede a misericórdia, Deus ouve a sua oração. Mas eu acredito que o profeta Amós, a vida que ele levava, as batalhas que ele travava, a oração que ele tinha, a vida de oração que ele tinha, aquele caminho, aquele percurso, aquela batalha que ela precisa percorrer no mundo espiritual, como o pastor falou antes aqui, ela já vinha acontecendo ou já tinha acontecido. E Deus estava esperando Amós abrir a boca dele e orar e falar. Muitas vezes nós passamos por lutas assim tremendas, grandes lutas na nossa vida, no mundo espiritual. Travamos uma batalha espiritual sem às vezes nem saber.
sem ter, às vezes, o discernimento que aquilo é uma batalha espiritual. E a gente está lutando contra coisas naturais, contra situações que se levantam, mas, na verdade, uma grande batalha espiritual está acontecendo. E um anjo do Senhor, às vezes, está no nosso quarto, paradinho, esperando, pensando assim, pô, tu não vai orar? Tu não vai orar, tu não vai pedir, tu não vai falar, tu vai continuar lutando, brigando, quando aquela guerra já está travada. Às vezes nós temos intercessores sobre a nossa vida, nós temos a nossa cobertura, a nossa liderança, e a nossa liderança já travou aquela batalha há muito tempo pela nossa vida, para que a gente vença, e a vitória já foi dada, porém, nós não oramos. Quando eu ouvi uma palavra esses dias, e eu não lembro aonde foi, que quando a gente decide orar, foi na rádio, estava estudando na Sara Brasil, foi uma palavra na rádio. Quando a gente decide orar, quando tu fala, vem alguém conversar contigo e tu fala, não, beleza, irmão, vou orar por ti, vamos orar por essa situação. Quando tu fala que vai orar pela pessoa, o mundo espiritual já, os anjos, os demônios já se mexem, já ficam alvoroçados, assim, porque tu fala que eu vou orar, eles já se posicionam. Os anjos se posicionam, os demônios se posicionam. E se a gente não ora? Quantas vezes nós abrimos a boca para falar também que nós vamos orar? Vamos orar, ver o que Deus tem para isso. Vamos orar pela tua vida, mas depois a gente acaba não orando. Quem se posicionou ali, anjos e demônios, para começar aquela batalha espiritual ali que envolve oração, se nós não orarmos, quem vai estar mais forte ali não são os anjos. Então a importância que tem a oração. Amós, ele suplicou a Deus a favor de Israel naquele momento. E a palavra diz ali que Deus teve piedade. Foi uma oração respondida. Em Gênesis 18, 22 ao 32, ali eu vou pedir, se você quiser anotar, para você ler, eu vou falar um pouquinho da história, mas é centenas de anos antes de Amós. Abraão teve um diálogo com Deus, uma oração, uma intercessão em favor de Sodoma e Gomorra. Quem é que lembra dessa história? Até que Deus ele concorda em poupar aquela cidade, se nela fosse encontrado apenas 10 pessoas justas. Abraão intercede por aquele povo, por aquela cidade, porque o sobrinho dele, Ló, estava naquela cidade. Depois que eles se apartam, cada um vai para um lado, Ló escolhe o lado que ele quer ir, ele vai para Sodoma e Gomorra, onde parecia ser uma terra boa, frutífera, que tinha tudo. Abraão vai para o lado que parecia não ter nada. Mas Abraão era um homem segundo o coração de Deus. Em tudo que ele fazia, Deus estava com ele. Abraão tinha promessa de Deus. E seu sobrinho Ló, que ele criou como filho, vai para Sodoma e Gomorra. E Deus iria destruir aquela cidade. E nesse texto, em Gênesis 18, ali 22 até o 32, a gente vê Abraão conversando com Deus e querendo achar um jeito de pedir para Deus ter misericórdia daquele povo. A família do seu sobrinho estava naquele lugar. E a gente, continuando a leitura ali, vê que Deus responde a oração. Deus envia anjos para lá, que entram na casa de Ló, e as pessoas daquele povo, daquela cidade, eles estavam, o mal, o pecado, as coisas estavam tão vivas, tão entranhadas neles, que eles não conseguiram ver que eram anjos. E os anjos entram na casa de Ló, e Ló mesmo não querendo, mesmo sua esposa, suas filhas não querendo sair, a palavra ele fala que os anjos pegam ele pela mão e falam, te apressa, vamos, nós temos que sair logo daqui, e tiram Ló daquela cidade, tiram Ló de lá. E no livro, ali em Gênesis, eu anotei, no finalzinho, o que eu queria ler, deixa eu ver se eu vou encontrar. Gênesis 19, 29. Ao tempo
que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Resposta de oração. A intercessão de Abraão. E Abraão orou, intercedeu e livrou naquele momento a família de Ló daquele lugar. Mais uma resposta ali de oração. Muitas vezes na história também, nós vemos Moisés intercedendo pelo povo. Moisés orando pelo povo, mesmo com o povo, quando eles eram culpados. Mesmo, digamos assim, eles merecendo. Quando Deus falava que iria mandar o castigo sobre aquele povo desobediente que eles faziam, Moisés intercedia e Deus ouvia a oração de Moisés. Então, a gente precisa se encorajar mais, a abrir a nossa boca e ler. Em Tiago 5, essa eu queria que vocês abrissem comigo para acompanhar. Em Tiago 5, 13. Do 13 ao 18. Tiago 5, 13. Se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns os outros, e orais um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Glória a Deus por essa palavra. Nesse texto de Tiago, a Bíblia, mais uma vez, nos encoraja a orar. Fala que Elias era homem que nem eu, que nem vocês, que nem nós, sujeito aos mesmos sentimentos, a tudo, e ele orou. E Deus ouviu, mesmo sendo como nós, falhos, cheio de erros, Deus ouviu e orou. Ele fez parar de chover por causa de uma oração, quando ele orou. E não choveu por 3 anos e 6 meses, fala a palavra de Deus. E depois diz que ele orou de novo, e o céu deu chuva. Mais resposta de oração. Eu queria, com essas palavras e com esses exemplos que nós temos, te dizer, poder fazer com que você entrasse nesse ambiente, entendesse a oração, para te dizer que Deus, Ele também ouve a tua oração. Toda a oração que é feita, Deus ouve. Como eu falei no início, Deus, Ele não rejeita a oração. Ele continua sendo o mesmo lá do tempo do profeta Amós, o tempo mesmo de centenas de anos atrás, na época de Abraão, na época de Moisés, Ele ainda é o mesmo, e Ele ainda age a teu favor, através da tua oração. A especialidade dEle continua ainda, e sempre vai continuar sendo, fazer milagre. Essa é a especialidade do nosso Deus. Deus sempre ouve a tua oração. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que toda oração ela é ouvida, mas precisa de um processo, como a gente já falou aqui, para ela ser respondida. Mas Deus, Ele ouve todas as tuas orações. Mas será que tu tem ouvido a resposta da oração de Deus? Porque uma das coisas que eu pensei muito enquanto eu li, enquanto eu estudava, é no não de Deus. O não também é resposta. E muitas vezes a gente não está preparado
para o não, para uma resposta negativa de Deus, ele dizendo que não, porque como eu falei antes, né, a gente já sabe o que quer, como quer, do jeito que a gente quer, a gente já sabe tudo, e a gente vai orar para Deus, e a gente faz tudo que a gente pode fazer, a gente faz para aquilo acontecer. E será que realmente aquilo foi a resposta de Deus, ou será que foi a gente que fez? Será que a gente que criou, a gente que acabou conquistando aquilo com o nosso braço? Na maioria das vezes a gente ora dessa forma, sabendo já de tudo como vai ser, e a gente impede a manifestação da vontade de Deus. Não também é resposta. O não de Deus é o que nos livra muitas vezes de situações. Eu conheço muitas pessoas em que eu já atendi, que na nossa equipe, né, no meu ministério, ali atendendo pessoas, conversando com jovens, eu vejo muitas pessoas que se precipitam, que não oram, que não buscam a resposta de Deus, e isso leva ela diretamente para o centro do problema que ela está vivendo. Problema que elas próprias criaram, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir a vontade, não entender a vontade de Deus. O não de Deus, muitas vezes, é o que nos salva, de lá na frente estar em grandes problemas. Ore a Deus, mas ouça a voz dEle. Entenda que a tua oração pode fazer qualquer coisa mudar. A tua oração pode fazer qualquer situação, independente qual que seja ela, pode fazer com que ela mude. Mas também entenda que a vontade de Deus é sempre melhor. A vontade de Deus é perfeita, é agradável, vai ser sempre melhor, vai te livrar. Nunca esqueça disso, nunca esqueça. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Sabe quando a gente ora, às vezes no automático sai aquela oração e no final fala, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Se a gente ora e fala isso para Deus, e se Deus recebe, se Ele ouve todas as orações, Ele ouviu quando a gente falou isso. Ele ouviu quando a gente fala que seja feita a tua vontade. Ele pensa, bom, então eu sei qual que é a batalha que tem que ser enfrentada, eu sei qual o caminho tem que ser percorrido, eu sei o que tem que acontecer, o que tem que acontecer para que a minha vontade prevaleça. E quando nós nos damos conta, muitas vezes a gente está indo num caminho totalmente contrário. Deus está lutando uma batalha pela sua vontade, pela vontade dEle na nossa vida, e a gente está lutando uma batalha pelas nossas vontades, por aquilo que a gente quer, muitas vezes por aquilo que a gente quer no momento, na hora, mas Deus, Ele se preocupa com as coisas eternas, com as coisas que vão continuar e que vão prevalecer, o mais importante de tudo, com a nossa salvação. A nossa oração, ela precisa ser específica, mas acima de tudo, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Como que eu ouço a voz de Deus? Como que eu sei o que é a resposta de Deus, o que não é? Quando eu levo uma vida de oração e de intimidade com Deus. Quando eu oro, e depois que eu oro, eu pego a minha Bíblia e eu leio a Bíblia. Deus vai falar através da palavra de Deus. Ele pode falar através de sonhos, Ele pode falar através de um culto, de uma pregação, de uma célula, na vida dos nossos pastores, pela vida do teu líder. Muitas respostas de oração, Deus entrega para o teu líder. E quando tu vai conversar, quando tu vai procura o teu líder, vai conversar, ele te dá uma direção, muitas vezes a resposta de Deus está ali, porque ele já tentou de todas as formas mostrar a sua vontade e a sua resposta, qual que é, mas a gente já sabe o que a gente quer, e a gente acaba não entendendo que aquilo era a resposta de Deus. Então Deus tenta usar de várias formas. Ele mostra na palavra, Ele diz para o teu líder te falar, e o líder muitas vezes é aquela pessoa que é direta, é aquela pessoa que senta contigo e fala direto aquilo que tem que ser dito. Deus está usando a vida dele, mas nós precisamos ter uma vida de oração, de entrega, de leitura da palavra de Deus, para que a resposta dessa oração a gente perceba. Às vezes Deus já venceu a batalha, como eu falei, e Ele quer entregar o teu milagre, Ele quer te levar a pisar na terra do teu milagre, e Ele chega, os anjos vêm na igreja com o milagre para entregar, mas não encontra, a pessoa não está aqui,
a pessoa acabou buscando por outras coisas, ou a demora, ou o tempo que passou. A gente quer muitas vezes no nosso tempo, né? E o nosso tempo, isso todos já ouviram, todos sabem, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Nós precisamos estar preparados para pisar nessa terra. E o período que a gente passa de luta, de oração, cada vez que a gente ora, como o pastor falou, a gente está orando, o pastor falou, metralhando, né, os demônios ali na volta, para que eles soltem o nosso milagre. E toda vez que a gente ora, a gente está mais perto de pisar nessa terra do nosso milagre. Cada oração que tu faz, e a oração não é só quando a gente vem no culto, quando a gente vem na igreja, mas quando a gente ora na nossa casa. Eu tenho falado alguns dias nos discipulados, já há algum tempo aqui, que tem milagres que só acontecem de porta fechada. Nesse período que a gente está passando, a gente tem oportunidade e muitos têm bastante tempo de orar mais do que oravam, de fechar a porta do seu quarto, fechar na sua casa, ficar dentro de casa e orar. Tem milagre que só vai acontecer quando tu trancar a porta do teu quarto, sozinho, orar, colocar diante de Deus, fazer os teus pedidos, as tuas súplicas. Essa intercessão, essa oração de Amós, de Abraão também, de Moisés, nos mostra e nos ensina que a gente deve orar muito pela nossa família, pelo nosso povo, pelas pessoas que não conhecem a Deus também, que estão vivendo uma vida longe da presença de Deus. A nossa oração tem poder de proteger eles lá fora. A nossa oração tem poder de proteger as pessoas que estão vivendo lá fora longe da palavra de Deus. Nós podemos fazer isso, proteger eles. Eu continuo fazendo, mas por muitos anos eu fazia oração pedindo para Deus proteger a vida do meu irmão. Meu irmão vivendo na noite, né, como músico, tocando e tal, e passava por muitas situações, proteger ele nas viagens, indo para longe, protegendo o trânsito, e a maioria das vezes o pessoal está tocando, está bebendo, depois sai e tal. Eu sempre pedi para Deus, há quase 9 anos orando por isso, e eu consegui ver a mão de Deus protegendo o meu irmão, e consegui ver também a mão de Deus e resposta de oração. O meu irmão está vivendo hoje aquele primeiro amor com Deus. Sabe quando tu escuta uma palavra, aquela palavra é para ti, quando te apaixona por tudo, pelo louvor, pelo culto, pela igreja, por tudo. Eu estou vendo ele viver isso, resposta de oração, assim como há muitos e muitos anos atrás, a gente vê na Bíblia, homens e mulheres como nós, orando por pessoas, e aquelas pessoas sendo salvas. Eu acredito que a minha oração, de alguma forma, chegou até o meu irmão, independente de onde ele estava e do que ele estava fazendo, e acabou ajudando ele, salvando ele. Hoje eu vejo ele vivendo esse primeiro amor. Eu não precisei nenhuma vez abrir a minha boca assim e pregar, e toda vez que eu via o meu irmão falar de Deus e falar assim para ele, eu acho que eu nunca tinha feito isso, mas ele estava sempre me observando, como ele falou, né? E agora, depois de quase 9 anos, em uma conversa, ele pôde entender um pouco do porquê que eu saí daquela vida que eu levava junto com ele, né? Que a gente fazia, que a gente estava na noite e tal, e escolhi por outro caminho. Ele conseguiu entender numa conversa assim pequena, sem eu precisar forçar nada, fazer nada, mas eu orava muito por ele, orava bastante, ele entendeu isso, e agora, mais que nunca, cada dia ele está entendendo. Eu mandava músicas para o meu irmão e falava para os meus discípulos, eu estou mandando umas músicas para ele aqui, ele nem sabe, mas esse louvor está falando com ele, um dia ele vai se converter. Mandava umas músicas, pedia para ele, toca aí, ele toca samba, né, pagode e tal. Eu falei, passa para o ritmo aí de pagode essas músicas. Ele tocava, gravava e me mandava, e eu orava. Cada música que eu mandar para ele, um pouquinho mais de Deus vai estar entrando na vida dele. Então a gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente precisa fazer isso pelas pessoas que a gente ama, para que a mão de Deus os proteja, e que para eles venham cada vez mais para perto de Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho no teu lugar mesmo, curva a tua cabeça. Eu quero orar por essa palavra agora, para que realmente Deus, Ele possa
tem entrado no teu coração agora, nós já sabemos a importância que tem a oração, mas muitas vezes a nossa oração, ela acaba não sendo uma oração de súplica, de pedido, de intercessão, mas sendo uma oração só do que o nosso coração às vezes está cheio do que a gente quer. E o Senhor está mais preocupado em fazer a vontade dEle na nossa vida, do que fazer com que as nossas vontades realmente sejam estabelecidas. Mas entenda que quando a tua vontade, ela coincidir, ela fechar, ela bater com a vontade de Deus, aí sim, meu irmão, aí tem milagre. Aí tem aí a perfeição da vontade de Deus, ela vai se estabelecer na tua vida. E não tem nada melhor do que viver a vontade de Deus para a nossa vida. Entenda que a tua oração, por mais falho que nós somos homens como Elias, como diz a palavra ali, e mesmo assim Deus ouviu a sua oração. Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Essa noite, a oração que tu vai fazer aqui, a oração que tu vai abrir o teu coração e fazer para Deus aqui, ela tem o poder essa noite de vencer essa batalha espiritual, de derrubar anjos, de levantar anjos, derrubar os demônios, de fortalecer os anjos que estão perto e fazer com que o teu milagre seja entregue na tua mão. Se tu orar hoje e Deus encontrar no teu coração um coração temente a Ele, os céus vão se abrir na tua vida essa noite. Se tu orar e Deus encontrar em ti um homem segundo o seu coração, tu vai pisar na terra do teu milagre. A tua oração tem o poder de fazer isso. Eu quero te convidar, tu pode se colocar de pé nesse momento, porque nós estamos um pouco, a gente está impedido de vir para o altar, de ficar muito próximo, mas eu te convido, faz desse lugar agora, da tua cadeira, onde tu está, faz esse cantinho onde tu está, que foi reservado hoje para ti. Deus reservou esse lugarzinho para ti hoje. Faz desse cantinho agora o teu altar de oração. Entrega o teu coração agora para Deus em oração. E fala para Deus o teu pedido, a tua súplica, ou por quem tu vai interceder de repente, teu sonho. Seja específico na tua oração, com o teu pedido. Seja específico, porque Deus, Ele também é específico, e Ele vai te responder. Ele vai ouvir a tua oração hoje, mas nós vamos continuar orando, para que além de ouvir, Ele responda a nossa oração. Peça para Deus te dar discernimento, para Ele abrir os teus olhos e abrir os teus ouvidos espirituais, para que tu possa entender a sua resposta, para que tu possa entender a vontade dEle. Senhor Deus, eu deixo as minhas vontades agora de lado, Pai, para pedir para que o Senhor abra os meus ouvidos e os meus olhos, para que eu consiga entender o que é espiritual e o que é natural, e para que eu encontre, Senhor, o caminho da resposta dessa oração. Eu preciso, entenda, irmão, meu irmão, que tu precisa estar no caminho certo, tu precisa estar na estrada certa para encontrar a tua resposta. Ninguém encontra a resposta de Deus andando no caminho errado. Ninguém encontra a resposta de Deus andando por caminhos que não são de Deus. Ninguém conquista as coisas em Deus se tu não ora e se tu não batalha por aquilo. Se tu não ora, se tu não batalhou e tu tem conquistado muitas coisas, de repente tu tem conquistado muitas coisas fora do propósito dele para a tua vida. Mas, Senhor, que o coração da tua igreja essa noite possa se alinhar ao teu coração
que o caminho que a tua igreja vai percorrer seja o caminho que o Senhor tem preparado, seja o caminho que o Senhor estabeleceu, o caminho da promessa, o caminho do propósito, o caminho que vai nos levar a pisar na nossa terra, Senhor Deus, dos nossos milagres. E que no meio da nossa oração, a nossa vontade se encontre com a tua, Senhor, para que seja perfeita. E quando a nossa vontade se encontrar com a tua vontade, os céus fechados se abrem, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma esse lugar agora. Pega, Espírito Santo, as nossas orações, leva até o Pai. Sempre que nós oramos em nome de Jesus, a nossa oração é ouvida. E nessa noite, eu declaro que tu não vai ser conhecido por um homem de Deus ou por uma mulher de Deus que tem as suas orações ouvidas, mas tu vai ser conhecido por um homem e por uma mulher de Deus que tem as suas orações respondidas em nome do Senhor Jesus.